Queria receber com vocês com carinho o pastor Bill Rowley, por favor. Tá. Boa noite. Boa noite. Agora tá melhor. How many of you speak English? Quantos de vocês falam inglês? All right. Tonight, I'm going to need your help speaking English. Então, essa noite eu vou precisar da sua ajuda falando inglês. Because the topic tonight is a little difficult to translate. Porque o tópico dessa noite é um tópico difícil de se traduzir. So I'm going to need help making sure that Celso gets the help he needs. Então, eu quero ter certeza que vocês vão dar ao Celso a ajuda que ele precisa. Do not hesitate to call out a word. Então, não fica, né, não hesite, né, de poder falar uma palavra, tá bom? Even though you don't normally do that in church. Mesmo se você não está acostumado a fazer isso na igreja, tá bom? So, with that, a couple things I want to share with you before we start. Há algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês antes de começarmos. It's a surprise I'm here tonight. É uma surpresa para mim também estar aqui com vocês hoje à noite. It's a really quick trip for me to Brazil. Essa é uma viagem muito rápida para mim ao Brasil, dessa vez. I am renewing my visa. Eu estou renovando o meu visto. So I'm doing it tomorrow. Então, amanhã eu faço isso, eu consigo isso. For those of you who aren't familiar with my background, Então, para aqueles de vocês que já me conhecem a minha história, my wife, Rebecca, a minha esposa Rebeca, was born in Campinas. ela nasceu em Campinas. So I'm not getting a tourist visa or a work visa or a missionary visa. Então, meu visto não é de trabalho, turista e nem de voluntário ou de missionário. It's a family visa. É um visto de família. And normally they're very easy to renew. E normalmente esse tipo de visto é bem fácil de se renovar. But I still want to ask for your prayers Mas eu gostaria de pedir a vocês a oração de vocês, for tomorrow that the visa will be renewed. para que amanhã eu realmente consiga pegar meu visto, seja renovado. Because on Tuesday I return home. Porque na terça-feira eu já tenho que voltar para casa. The other thing, A outra coisa we're going to be doing an apologetics conference again this year. é que nós vamos fazer este ano uma nova conferência de apologética. And it's going to be in November. Isso vai acontecer no mês de novembro. And we're already putting together a team. E nós já estamos juntando uma equipe, né, um time. And I know Celso and the church Eu sei que o Celso e a igreja aqui is looking at announcing and promoting the conference. está desejando, né, divulgar e promover essa conferência. So I also want to ask for your prayers for the conference. Então, eu quero também pedir a oração de vocês para essa conferência em novembro. That it would be a blessing to those here. E aí que seja uma bênção, né, para a todos vocês que estão aqui. And that the team would be able to prepare topics that are relevant. E que a equipe possa trazer tópicos que sejam relevantes para vocês. So I know details will be announced closer to November. E qualquer detalhe a respeito dessa conferência vai ser lançado até novembro, com certeza. Let's pray. Vamos orar. Father God, thank you for this evening. Pai Celestial, muito obrigado por essa noite. Thank you for your word Obrigado pela tua palavra. and the fact that we are able to read it Obri- and understand it. Obrigado que nós podemos lê-la e entendê-la. Ask that you be with us this evening Que o Senhor seja conosco essa noite. as we open up your word Ao nós abrirmos a tua palavra and we look at your heart e nós olharmos para o teu coração and some of the concerns you have for us. e algumas das questões, né, dos pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. Those that we might not even be aware of.
Talvez muitos de nós não estejamos atentos a esses pensamentos. Ask a special blessing on Celso. Eu peço uma bênção especial para o Celso enquanto ele traduz, That he would be able to translate the ideas and not necessarily the words. para que ele possa passar a ideia e não necessariamente as palavras, And that through that, your children here would be blessed e que o teu povo aqui seja verdadeiramente abençoado and be able to draw closer. e seja capaz de se aproximar mais de ti. It's in Christ's name that we pray. Eu oro no nome de Cristo. Amen. Amém. So as I said earlier, my wife is from Brazil, Então, como eu falei para vocês, a minha esposa é do Brasil, é brasileira. which means when I come to Brazil without her, Isso significa que quando eu venho para o Brasil sem ela, I have a shopping list. eu tenho uma lista de compras. She has a list of things that she wants from Brazil that we cannot get in the United States. Então, ela tem, né, essa lista de coisas que ela quer que eu leve do Brasil, porque nós não conseguimos comprá-las nos Estados Unidos. And one of those things is people. E acredite ou não, uma dessas coisas é essa pipoca. They don't have that in the United States. Eles não têm essa bendita pipoca nos Estados Unidos. So I come to Brazil with a suitcase. Então, eu venho para o Brasil geralmente com uma mala vazia, And I fill it up with pipoca. para que eu possa enchê-la de pipoca. And I go to the airport E aí eu vou até o aeroporto, and they ask, why are you taking an empty suitcase to the United States? e aí eles me perguntam, por que você está levando uma mala vazia para os Estados Unidos? Because it's so light. Porque é muito leve essa mala. Because it doesn't weigh a whole bunch. Uma mala de pipoca não pesa muito. Which is nice because I can bring her back a couple of big bags of popcorn. Então, mas eu fico feliz que eu possa levar, né, uma mala cheia de pipoca que ela gosta para a Rebeca. And that makes her very happy to see me. Então, isso faz com que ela se alegre mais quando ela me vê, vocês entendem? Me as well, but the pipoca. Eu também, né, mas, é claro, ela quer a pipoca. I don't know if you guys have ever looked at the packaging on the pipoca. E eu não sei se vocês já deram uma observada nesse pacote de pipoca em específico. But this particular brand Essa marca em especial has a boy doing magic on The- the front of it. tem um rapazinho, né, fazendo mágica na frente do pacote. There's no rabbit here yet, but given enough time, he will pull a rabbit out of that hat. A gente não pode ver um coelho aqui ainda, mas dá ele algum tempinho, você vai ver uma lebre saltar dessa cartola. The question I have, A pergunta que eu tenho where does the power come from for him to create a rabbit in the hat? é essa. Da onde vem o poder para o mágico tirar uma lebre da cartola? Does he plug the hat into the wall and the rabbit? He plugs what? The hat into the wall? Será que ele coloca, né, a cartola na tomada e aí sai o coelho? Como é que funciona isso? And poof, there's a rabbit. Puf, a lebre sai da cartola. Where does the rabbit come from? Da onde que vem essa lebre da cartola do mágico? Have you ever wondered that? Você já parou para pensar isso? No, it just happens. Não, né? Simplesmente acontece aquilo. There has to be something that creates the rabbit. Tem que haver alguma coisa ali que crie aquela lebre, né? Que faça aquela lebre aparecer. Now, we know Nós sabemos when people do illusions que quando as pessoas fazem ilusões or magic, ou mágica, it's really an optical illusion. é claro que é só uma ilusão de ótica, correto? So it's kind of a deception. Então, na verdade, é um truque, é uma enganação que acontece, né? The rabbit was already in the hat Por- before they did that. Que o coelho, a lebre, ele já está dentro da cartola quando o mágico faz aquele truque. It wasn't a special power that the person had that could make the rabbit appear. Não foi, com certeza, nenhum poder que o mágico tinha que fez aquela lebre aparecer na cartola. So some of the magic that we see is really a deception.
Então, a mágica que nós vemos, na verdade, é um engano, é um truque. It's meant for entertainment. Ela foi criada para entretenimento. And there are Christian magicians, Sorry. Christians that do magic, E os cristãos que fazem mágica, that say it's not a trick, but it's something that they hide from you that makes it appear. os cristãos que falam que eles fazem mágica, né, que não fazem truque, mas que eles fazem algo real que aparece para você. But if you really could make a rabbit appear, Mas se você realmente pudesse fazer uma lebre aparecer, where would the power or the authority to do that come from? da onde viria o poder ou a autoridade para que isso acontecesse? Would that come from God? Viria de Deus? Would it be a miracle? Seria um milagre? And if it doesn't come from God, what else can it be? E se não vem de Deus, da onde mais poderia vir esse poder? Now, my understanding in Brazil, O meu entendimento aqui no Brasil, there is magic, which is entertainment, existe a mágica que é de entretenimento, and then there's another type of magic that is obviously bad. mas há um outro tipo de mágica, né, de magia, que é com certeza má. So, sometimes in English that's called white magic and black magic. Nos Estados Unidos, a gente diferencia com magia negra ou magia branca. But in the end, it's still magic. Mas no final das contas, tudo é magia. It's supernatural. É algo sobrenatural, vamos dizer. It is making something happen that cannot naturally happen. Está fazendo alguma coisa acontecer que não acontece naturalmente. And in the United States, it's something that many Christians wrestle. E nos Estados Unidos, isso é alguma coisa que muitos cristãos lutam. Is it okay to look at magic as being good? Eles se perguntam que tudo bem de fazer magia parecer boa? Is it okay for entertainment? Ou é só tudo bem para entretenimento? Or is all magic evil? Ou será que toda magia ou toda mágica é maligna? Whether it's the black magic or the white magic. Seja ela negra ou branca. And I want to go through a couple of verses in the New Testament. Eu quero agora entrar com vocês em alguns versículos do Novo Testamento, Specifically in the book of Acts, especificamente no livro de Atos dos Apóstolos, where we see a couple instances of this happening. onde nós vemos, né, algumas instâncias disso acontecendo. And the first one is going to be in Acts chapter 8. A primeira está no capítulo 8 do livro de Atos, Atos capítulo 8. And we're going to start in verse 9 Começaremos no versículo 9 and read through 25. e nós vamos ler até o versículo 25. And you can just read that. I don't need to read it in English. Vamos ler Atos 8, do 9 ao 25. Diz assim: um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres
que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem dinheiro algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. So Philip, Então Filipe, he is evangelizing in Samaria. ele estava evangelizando em Samaria, He's teaching about Jesus. ele estava ensinando sobre Jesus. That people accept Jesus. As pessoas receberam Jesus, aceitaram Jesus. Simon is one of those that hears the teaching. Simão era uma dessas pessoas que estava lá, And he accepts Jesus. e ele também aceitou Jesus. He is someone who was practicing magic. Ele era um feiticeiro, ele é alguém que praticava magia. He was not practicing what God had commanded them to. He was turning to spirits. Mas ele não estava fazendo o que Deus havia falado para ele fazer, ele estava fazendo isso como obra do mal, espíritos malignos. And he was known as the great power. Porque aqui é escrito que ele era conhecido como o grande poder, Which means that whatever he was doing was effective. significando que tudo que esse Simão feiticeiro fazia era efetivo, acontecia. So he had a reputation. Então ele tinha uma reputação. And he probably made a lot of money E doing this. com certeza ele fazia muito dinheiro fazendo essas magias, esses feitiços. But this is what's so amazing about Jesus. Mas é isso que é tão maravilhoso em relação a Jesus Cristo. Jesus accepted Simon. Jesus aceitou Simão. Simon did not necessarily walk away from his practices. Simão não necessariamente abandonou as suas práticas. And as we read, his heart did not immediately change. E como nós acabamos de ler, seu coração não havia ainda sido transformado. But he accepted Jesus. Mas Simão aceitou Jesus. A little while later, Um pouco mais tarde, Peter comes Pedro chega and they start laying on hands and giving the Holy Spirit to the believers. e ele começa a impor as mãos, orar, pedindo que o Espírito Santo, venha sobre a vida das pessoas. Simon sees this Esse Simão, ele vê isso. and he wants what the apostles had. E ele deseja, ele quer aquilo que os apóstolos tinham. He wanted to be able to lay hands on anybody and give them the Holy Spirit. E assim como Pedro, ele também queria ser capaz de impor as mãos sobre as pessoas e conceder a elas o Espírito Santo. But instead of praying for them, Só que ao invés de Simão orar por isso, he tried to buy. ele tentou comprar isso. He tried to buy a free gift. Ele tentou comprar um dom gratuito. And he was reprimanded for that. E ele foi repreendido por isso. He was told that he needed to repent of the wickedness. Nós vemos no versículo 22, Pedro falando que ele deveria se arrepender da sua maldade.
And the wickedness was he didn't understand the ministry. A maldade era que ele não tinha entendido o ministério. The Holy Spirit is not something that can be bought. O Espírito Santo de Deus não é algo que possa ser comprado. It's not something that can be sold. Não é algo que possa ser vendido. It's free É de graça for everyone. para todos. Everyone, regardless of where they come from. Todos, independente de onde venham. There's no requirements Não existe nenhum pré-requisito, except exceto accepting Jesus. aceitar Jesus, crer em Jesus. That's what salvation is. Porque isso é salvação. It's the free gift. É um dom gratuito. Peter tells Simon, O Pedro, ele fala para o Simão. that what he's doing is wicked, Ele fala que o que ele estava fazendo era ímpio, era maldade, and that he needed to pray to God and possibly God would forgive him. e que ele deveria orar a Deus para que Deus o perdoasse. And Simon tells Peter, please pray for me. Então Simão fala para Pedro: você, por favor, ora por mim. Probably one of the smarter things he said. Talvez a coisa mais inteligente que ele já tenha dito. Because when we pray, Porque quando nós oramos, we usually pray from a selfish perspective. nós oramos de um ponto de vista egoísta, It's what we want. porque é o que nós queremos. It's something that will make our life better, É algo que vai facilitar a nossa vida, torná-la melhor, but not necessarily something that will draw us closer to God. mas não necessariamente nossa oração é algo que possa nos aproximar mais de Deus. When someone else prays for you, Mas quando outra pessoa ora por você, they're more interested in your relationship with God. essa pessoa possivelmente esteja mais interessada no seu relacionamento com Deus. At least I hope they would. That's why we're asking for prayer. At least I hope they would. Pelo menos é o que eu penso que as pessoas estariam pensando. Por isso que eu pedi oração para vocês. And that's what Simon does. E é isso que o Simão fala. And I think that's because he knew his heart was wrong. E eu acredito que o Simão pede para Pedro orar porque Simão sabia que seu coração estava errado. He saw the Holy Spirit as a way to further his professional career. Ele olhava para o Espírito Santo como alguma coisa que pudesse fazer ele ter mais lucro. He would be able to continue being great power. Para que ele pudesse continuar sendo visto como o grande poder. If he had the Holy Spirit. Porque se ele tivesse o Espírito Santo, Because then he would be able to do the miracles that he saw Philip do. ele poderia fazer os milagres que ele via Filipe fazendo. And he would be able to start his own ministry and have his disciples doing miracles. E é claro que ele estava pensando que começaria o seu próprio ministério e teria seus próprios discípulos fazendo isso. With the focus being the works and not the Savior. Porque o seu foco nesse caso seriam as obras e não o Salvador. The Bible doesn't tell us what happened to Simon. A Bíblia não nos conta o que aconteceu com Simão. It doesn't tell us if he repented and became a disciple. Não nos conta se ele se arrependeu de fato, se tornou um discípulo de Jesus. It doesn't say if he continued in his sin. E não nos fala se ele continuou no seu pecado. But we're shown a little bit Mas nos mostra um pouquinho of a man who was using demonic spirits, de um homem que estava usando poderes demoníacos, understanding who Jesus was. mesmo entendendo quem era Jesus. And E also também seeing the work of the Holy Spirit. vendo a obra do Espírito Santo. But being very clearly told, Mas nos é dito muito claramente, the Holy Spirit is not something that can be bought or sold. o Espírito Santo de Deus não é algo que possa ser comprado ou vendido. It's something that is freely given. É algo que é gratuito, gratuitamente dado. It was because of the Holy Spirit E é por causa do Espírito Santo that Philip que Filipe and Peter e Pedro were able to do their miracle.
foram capazes de operar milagres. not because they were men of God. Não porque eles eram homens de Deus, There's men of God here that can't do miracles, há homens de Deus aqui que podem fazer milagres, but it's because God chose to use them. mas somente porque Deus escolheu usá-los. And that's one of the fundamental differences between magic, spiritism, and Christianity. E essa é o principal diferença, né, de mágica e cristianismo. As a Christian, Como cristão, we are called servants. nós somos chamados de servos. Servants obey their master. E os servos, eles obedecem o seu mestre, o seu senhor. Servants do not tell their master what the master will do for them. Os servos não falam para o Senhor o que eles querem que ele faça para eles. Even if it's simple things, Mesmo as coisas mais simples. which is very different than magic or spiritism. O que é muito diferente, completamente diferente dessa magia do espiritismo. When it comes to the spiritist and the magic side, Quando se trata dessa magia espiritual, it is the person telling the spirit world and even God what they must do. It's the person, the individual, telling the spirit world é a pessoa, é o indivíduo falando para o mundo espiritual what must happen. o que deve acontecer, Whether it's something simple seja algo simples or very complex. ou muito complexo, Whether it's something we would consider good, seja algo que nós consideramos bom, such as somebody falling in love with you, por exemplo, alguém para se apaixonar por você, or something bad, such as a curse. ou algo mal, como uma maldição, alguma coisa ruim para alguém. In Isaiah No livro de Isaías, chapter 14, no capítulo 14, it talks about the fall of Satan. fala da queda de Satanás. When Satan fell from being the angel that God created him to be, Quando Satanás ele caiu, né, e deixou de ser o anjo que Deus o fez para ser, to being the devil or Satan that we know today. para se tornar o diabo, né, Satanás como nós conhecemos hoje. And what he said E o que ele diz is, I will. é: eu vou, I will be like God. eu serei como Deus. That's what he said. That's when he fell. Eu vou ser como Deus. Foi isso que ele disse quando ele caiu. Magic, spiritism, Magia, espiritismo, is us being like God. é o homem tentando ser como Deus. It's controlling things we cannot control. É controlando coisas que nós não somos chamados para controlar. And it's very enticing. E isso é muito perigoso, né? Isso te prende. We see that in the Garden of Eden. Porque nós vemos lá no Jardim do Éden, When the devil, the serpent, goes to Eve quando a serpente ela seduz Eva, and talks to her about eating of the tree of the knowledge of good and evil. quando a serpente fala para Eva comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. And Satan tells her, you will be like God. Satanás fala para ela: você será como Deus. You will know good and evil. Você vai conhecer o bem e o mal. You will be like the Creator. Você será como o Criador. That's something that Satan has had on his heart. E isso foi algo que Satanás lançou no coração de Eva. And he uses magic as a way to say, hey, we can be like God in little ways. E ele usou magia para mostrar para ela que nós podemos ser como Deus de modo pequeno também. Sometimes in ways that we think are very childish and innocent. Porque mesmo coisas que nós pensamos ser, isso é muito infantil ou inocente. The next place we're going to go is Acts chapter 13. O próximo lugar que nós vamos é em Atos, capítulo 13, And verses 4 through 12. versículos de 4 a 12.
Ok. Vamos lá. Atos 13, de 4 a 12. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, profundamente impressionado com o ensino do Senhor. So Barnabas and Paul Então, aqui, esse Barnabé e Paulo and John e João are traveling to estavam, Cyprus. estavam viajando, chegaram a Seleucia. And when they come there is a man there E aí, quando eles chegam nesse lugar, existe um homem ali who's a Jewish sorcerer que era um mago judeu, né? Um feiticeiro judeu. and a false prophet. E também um falso profeta. I think it's very interesting that he's identified as a Jew, E é interessante, porque esse homem é identificado como um judeu, and then he's identified as two things that the law say a Jew could not be. e aí ele é identificado com duas coisas que a lei fala que um judeu não poderia se relacionar. A false prophet Um falso profeta and a sorcerer, e um feiticeiro. someone who practiced evil magic. Alguém que faz essa magia, feitiçaria. And he opposes the gospel. E ele estava se opondo ao evangelho, esse homem. He has no interest in it. Ele não tem interesse no evangelho. He's not interested in hearing about Jesus. Ele não está interessado em ouvir sobre Jesus. He's interested in making sure people cannot hear about Jesus. O interesse desse homem era fazer com que outras pessoas não ouvissem sobre Jesus. And he tries to persuade the proconsul away from Christianity. E então ele tenta de todas as formas impedir que o procônsul tenha contato com o evangelho. Paul confronts him. O Paulo então confronta esse homem And in verse 10, e no versículo 10 he says, You are a child of the devil and an enemy of everything that is right. ele fala: você é o filho do diabo e inimigo de tudo que é justo. You are full of all kinds of deceit and trickery. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Deceit and trickery. Engano e maldade. He is purposely hiding the truth. Ele estava propositalmente escondendo a verdade. And he's using trickery to appear to have power that he does not. E ele estava usando feitiçaria para mostrar que tinha um poder que ele não tinha. And Paul goes on, E aí Paulo continua. You will never stop perverting the right ways of the Lord. Ele fala: você não, quando você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Now the hand of the Lord is against you. E aí ele continua: saiba que a mão do Senhor está contra você. You are going to be blind, E você ficará cego and for a time will be unable to see the light of the sun. e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Paul prophesies Paulo profetizou aqui that he will not be able to see. que esse homem não veria, ficaria cego. He will go blind. Ele perderia a visão. What's interesting is it's not for the rest of his life.
Mas é interessante que Paulo dá um tempo, não seria para sempre, né, para o resto da sua vida, It's just for a time. mas por um período de tempo. And then his sight would return. E então ele teria sua visão de volta. The blindness did not come from Paul. A cegueira desse homem não veio de Paulo. Paul did not curse him. Paulo não amaldiçoou esse homem. The blindness came from God. Essa cegueira que veio para esse homem veio de Deus. It was God's power. Foi o poder de Deus. It was nothing that Paul had of his own. Não era nada que Paulo tinha nele mesmo. God is the one that allowed it to happen. Deus foi aquele que fez acontecer. And depending upon the commentator that you read, E dependendo do comentário que você lê, da pessoa que fez o comentário, some will say that Paul was prophesying. algumas pessoas nessa passagem dizem que Paulo estava profetizando, Prophesying what would happen. estava falando sobre aquilo que iria acontecer. He was not commanding God to do something. Ele não estava ordenando Deus a fazer algo, de modo algum. Out of curiosity, Então, apenas por curiosidade, blindness cegueira, did not stop him from talking. não impedia esse homem de continuar falando. He could still argue against Christianity. Esse homem cego que era contra o evangelho, mesmo cego, poderia continuar falando contra o evangelho, correto? God didn't take his speech away from him. Deus não deixou ele mudo. He took his sight. Deus tirou a sua visão. He became dependent on others. Ele ficou dependente de outras pessoas. He could not get around on his own. Ele não conseguia se locomover sozinho mais. I think that's a small picture Mas eu acredito que isso é para nós uma figura pequena of God's relationship with us. do relacionamento de Deus conosco. God leads us. Deus é aquele que nos guia. God allows us to do things for him as he guides us. Deus, ele permite que nós façamos coisas para ele na medida que ele vai nos guiando, direcionando. This was a clear judgment. Isso aqui, o que aconteceu foi certamente um julgamento. Against a false prophet Um julgamento contra um falso profeta who was trying to keep people from hearing and accepting Christ. que estava tentando impedir as pessoas de conhecer, de acreditar em Jesus, Through trickery and through deceit. através dessa maldade do engano. And then the last set of verses, Então, a última passagem que eu quero ler com vocês. Acts 16, Atos, capítulo 16, verses 16 to 19. versículos de 16 a 19. A story you might be familiar with. Uma história que talvez você esteja bem familiarizado. Então, 16, Acts 16. Então, vamos lá. Atos 16, de 16 a 19. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. So Paul and Silas
Então aqui está Paulo e Silas. They are preaching the gospel, Estavam pregando o evangelho. and they have a very unusual person announcing their presence. E havia uma pessoa em comum anunciando a presença deles. It is a slave girl Uma escrava who's possessed by a spirit. que estava possuída por um demônio, um espírito. And she's telling everybody, E ela estava falando para todo mundo these men are telling you the way to be saved. que estes homens estão falando para vocês o caminho da salvação. The demons are telling people that Jesus will save them. O demônio estava falando para as pessoas que Jesus os salvaria. So, very interesting in terms of what the demons are doing. Muito interessante no sentido do que o que os demônios estavam fazendo. Now, this girl had a reputation. Essa mulher, essa escrava, ela tinha uma reputação, She was well known in the city, ela era bem conhecida naquela cidade and she had the ability to predict the future. e ela tinha essa habilidade de predizer o futuro. She would see things before they happened. Ela ia falar coisas antes dessas coisas acontecerem. And she's the one that is announcing to everybody, listen to Paul and Silas. E ela era aquela que estava falando para todo mundo ouvirem Paulo e Silas. They'll tell you how to be saved. Eles vão contar para vocês como vocês podem ser salvos. But Paul isn't excited about it. Paulo não está nada empolgado com essa mulher, essa propaganda. Paul actually does something that we might not understand. Paulo, na verdade, ele faz uma coisa que talvez a gente não entenda. This person who has a good reputation Essa pessoa que tem essa boa reputação of knowing the future, de predizer o futuro who's telling everybody to listen to Paul, e que está falando para todo mundo ouvir a Paulo, Paul casts the demons out. Paulo fala, ele expulsa aquele demônio. She's no longer carrying that power. She no longer has the ability to see the future. E agora aquela escrava não tem mais o poder de predizer o futuro. But how did Paul do that? Mas como que Paulo fez isso? He did it in Jesus' name. Ele fez no nome de Jesus. He didn't do it in his own name. Ele não fez no seu próprio nome. He didn't do it through a spell Ele não fez através de um feitiço or some potion. ou uma poção mágica. He did it through the name of Jesus. Mas Paulo fez no nome de Jesus. And the demon knew Paul and Silas. E o demônio conhecia Paulo e Silas. That's an important part. Essa é uma parte muito importante. They knew who Paul was. Porque eles sabiam quem Paulo era. And Paul was very clear he was not doing anything in his authority. E Paulo, ele é claro em nos dizer que ele não estava fazendo nada na sua própria autoridade. He was doing it in the authority of Jesus. Ele estava fazendo na autoridade de Jesus Cristo. And because of that, E por causa disso, the demons left her. os demônios a deixaram. When the demons left her, Quando que os demônios a deixaram? the ability that she had A habilidade que ela tinha left her as well. a deixou também. It was supernatural. E era algo sobrenatural aquilo. Being able to see the future Ser capaz de ver o futuro was a spiritual gift that she had, era uma habilidade espiritual que ela tinha, but it was not a spiritual gift from God or the Holy Spirit. mas não era um dom espiritual dado por Deus ou pelo Espírito Santo de Deus. It came from the demons. Aquilo vinha do demônio. It was real. Era real. And her owners made a lot of money. E os donos dessa escrava conseguiam muito dinheiro com essa coisa. And when the demon left, Então, quando que o demônio foi embora? she lost her ability to do that. Quando isso aconteceu, ela perdeu o poder, a habilidade de fazer isso. The owners lost their ability to make money. E é claro, os donos dessa escrava perderam dinheiro, não tinham mais o poder, a habilidade de fazer dinheiro através dela. Because of what Paul had done in Jesus' name. Por
causa do que Paulo fez no nome de Jesus. And again, it was not Paul's authority. Então, novamente, não foi a autoridade de Paulo, It wasn't Silas's authority. não foi a autoridade de Silas, It was the authority of God in Christ Jesus. mas foi a autoridade de Deus em Cristo Jesus. At times, we have a hard time knowing where that line is. Às vezes, parece difícil para nós distinguirmos aonde que fica essa linha tênue. When is it entertainment? Quando que essa magia é entretenimento? And when is it spiritual? Quando isso é espiritual? God says that He is a very jealous God. Deus é aquele que nos fala que Ele é um Deus que tem fortes ciúmes de nós. He will have no other gods before Him. Ele não vai aceitar nenhum outro Deus além dele nas nossas vidas. He will not share His glory with any other God. Deus não divide a sua glória com ninguém, nenhum outro Deus. As Christians, Então, como cristãos, we have been adopted as sons and daughters of God. nós fomos adotados como filhos e filhas de Deus. He is very jealous for us. E Ele tem fortes ciúmes de nós. Any time that we go after things that are contrary to God, E em qualquer momento que nós formos atrás de coisas que são contra Deus, it breaks His heart. isso quebra o coração dele. He is jealous. Porque ele tem ciúmes de nós. He wants us back, Ele nos quer de volta, even in the little things, mesmo nas coisas pequenas, the things that we would say are innocent, nas coisas que nós consideramos inocentes. that really aren't. Elas não são inocentes. If the authority or the power for something does not come from God, Se a autoridade de alguma coisa não vier de Deus, then it is not of God. então isso não é de Deus. It's Satan's way of slowly creeping into our lives. É um modo satânico de sutilmente invadir as nossas vidas, And our culture na nossa cultura, to lead us astray. e nos levar para longe de Cristo. And that takes wisdom. Então é preciso de sabedoria, Because like I said at the beginning, porque, como eu falei desde o começo, there are Christians há cristãos who do illusions que fazem ilusões, né, ilusionismo, and they will acknowledge that it is an illusion. e eles They will acknowledge, they will say e eles vão dizer, né, that it's an illusion. They are purposely making you think something that's not true. eles vão falar, não, isso é de propósito, eu estou fazendo você pensar uma coisa que não é verdadeira. For your entertainment, Ah, mas isso é só para o seu entretenimento. such as pulling a rabbit out of a hat, Assim como tirar uma lebre de uma cartola. where we all know hats cannot produce rabbits, Porque todos nós sabemos que cartolas não produzem coelhos. which is different than people who use magic and magic arts to deceive. Assim como é diferente das pessoas que usam magia para enganar. And that's where you as a Christian E aí é onde eu e você, como cristãos, have to evaluate the world around you temos que observar o mundo à nossa volta and decide, is it for entertainment e decidir, isso é entretenimento or are there really spiritual parts of it? ou há algo espiritual atrás disso aí? And is that pulling you away from God? Será que isso está te afastando de Deus? When Jesus sent the 70 disciples out, Quando Jesus ele enviou os 70 discípulos, they were able to do miracles. eles foram capazes de operar milagres, maravilhas. They were able to cast out demons. Eles foram capazes de expulsar demônios. They did amazing wonders and signs. Eles fizeram sinais e maravilhas incríveis. All in God's power. Tudo no poder de Deus.
They came back to Jesus Eles voltaram para Jesus and they were extremely excited. e eles estavam extremamente empolgados, Nobody had been able to cast out a demon before Jesus. porque ninguém jamais foi capaz de expulsar um demônio de outra pessoa. And now they were able to cast out demons. E agora esses homens eram capazes de expulsar demônios. They were able to do miracles that had never been seen before. Eles foram capazes de fazer milagres que eles nunca tinham visto antes. When they came to tell Jesus that, E quando eles chegaram para Jesus e contaram tudo isso, in their excitement, na empolgação deles, you know what Jesus told them? você se lembra o que foi que Jesus falou para eles? He didn't say, and we're going to do more, my kingdom's coming. Ele não falou, garotada, a gente vai fazer mais, o meu reino está chegando. He said, don't rejoice Ele falou, não se alegrem that the spirits or the demons submit to you, que os demônios se submetem a você, but rejoice mas se alegrem that your name is written in the book of life. porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Life with Jesus. Vida com Jesus. That is more important than any spiritual authority or power you can have. Isso sim é mais importante do que qualquer poder de autoridade que você possa ter. And everyone here tonight E todos aqui essa noite has that, têm isso. or has the ability to have it. Ou têm, pelo menos, a habilidade de ter isso. Our names are written in the book of life Nossos nomes estão escritos no livro da vida. if we believe in Jesus. Se nós acreditamos em Jesus Cristo. And belief is a very simple thing. E acreditar é algo muito simples. It's not a process you have to go through. Não é um processo que você tem que entrar, passar por ele. It's simply acknowledging that Jesus is Lord, Mas é simplesmente reconhecer, Jesus é Senhor. that He died for our sins, Ele morreu pelos nossos pecados. and that He rose from the dead. E Ele ressuscitou dentre os mortos. And if we believe that, Se nós cremos nisso, that's the starting point. esse é o ponto inicial. He will accept you tonight, just like He accepted Simon the sorcerer. Ele aceita você essa noite da mesma forma que Ele aceitou Simão, o feiticeiro, o mago. And your name will be written in the book of life. E o seu nome estará escrito no livro da vida. Your life does not have to change to become a Christian. A sua vida, ela não tem que mudar para você se transformar um cristão. Your life will change when you become a Christian. A sua vida, ela vai se transformar quando você se tornar um cristão. And if as a Christian your life is not changing, E se você é cristão e a sua vida não está mudando, you probably want to ask yourself, você talvez queira perguntar a si mesmo: is your heart right? será que o seu coração está correto? Just like Simon the sorcerer, Assim como Simão Mago, are you still longing after the things of this world? você ainda está cobiçando e ansiando pelas coisas deste mundo? Or after the things of God? Ou será que o foco do seu coração é Deus e as coisas de Deus? Let's pray. Vamos orar? Father God, thank you for the examples you give us. Pai Celestial, obrigado pelos exemplos que o Senhor nos dá na tua palavra. It's full of amazing stories. É cheio de histórias incríveis. Stories that we might not want told about our lives. Histórias que talvez a gente não seja contado, né, durante as nossas vidas. Because in your word we see love, Porque na tua palavra nós encontramos amor, we see hate, nós vemos ódio, frustration, frustração, people who are angry with one another, pessoas zangadas umas com as outras, people who long to have their way, pessoas que anseiam por ter o seu próprio caminho and people at times that you use even though they don't want to honor you. e pessoas que o Senhor escolheu usar mesmo que elas não te quisessem. It's also full of stories of people who love you, Mas também é cheia de histórias de pessoas que te amam, people who are willing to give their lives, pessoas que têm o desejo, tiveram o desejo de entregar-lhes a vida a ti.
to bring you glory para te trazer glória and to make sure that people understood who you really are. e ter a certeza que outras pessoas também entendessem quem tu és. Not who they wanted you to be, Não quem eles que pudessem querer que o Senhor seja, but who you revealed yourself to be through your word. mas o Senhor escolheu se revelar através da tua palavra. Ask that you give everyone here wisdom Então eu peço que o Senhor dê a cada um de nós aqui sabedoria and discernment e discernimento as they look at their lives ao eles analisarem as suas vidas and the world around them, e o mundo à sua volta and hopefully be able to see more clearly e poderem ver mais claramente the way you see the world, o mundo que o Senhor vê, o modo que o Senhor vê o mundo what is clearly of you, God, e o que realmente é de ti, meu Deus, and what is not. e o que não é de ti, Senhor. That which longs to take us from you, É, that which desires to take us from you, e esse é o desejo, Senhor, de tirar de ti, and the calling that you have on our lives to come close. e esse é o desejo que o Senhor tem para as nossas vidas, de nos aproximarmos de ti. In Christ's name that we pray. Senhor, é no nome de Cristo que eu oro. Amen. Amém. Obrigado. Thank you so much.